A grande verdade que muitas não querem admitir é que o progressismo feminino, a adesão dessas ideias, é apontado por vários estudos e até a gente começa a reparar que é sim, querendo ou não, responsável pela queda nas relações casuais ou duradouras, principalmente para as mulheres da geração Z. E vocês já notaram isso nas redes sociais, em conversas no dia a dia normal com uma mulher da geração Z, a dinâmica sempre vai ser assim: algum ponto da conversa vai chegar naquele ponto central. Quem você votou ou votaria na eleição passada ou nessa eleição? E se sua resposta não for de um viés progressista que elas tanto querem ouvir, você é automaticamente taxado como misógino, machista ou que não é homem de verdade. As mulheres são infelizes em relacionamentos abusivos, mas elas também são infelizes em relacionamentos saudáveis. Porque um cara legal não é o suficiente, porque o nosso parâmetro de cara legal é um cara que não te agride ou que faz algumas coisas por você. Ai, porque não tem carro, eu não quero. Porque não comprou um apartamento, eu não quero. E eu fico me perguntando em que momento a gente normalizou exigirmos algo que nem nós somos. Eu tô com a régua lá em cima. Porque eu quero um cara rico, eu quero um cara bonito, eu quero um cara que faça academia, que cuide da saúde, quero um cara que tenha o próprio apartamento, que tenha um carro. E eu não sou nada disso. Porém, o que muitas não estão enxergando é que com essa visão progressista, com essa visão de ideologias, movimentos que elas tanto acham que é correto, acaba, querendo ou não, apontando uma verdade que poucas querem admitir, que o responsável muitas vezes por essa queda de relacionamentos, por esse abismo entre homem e mulher, é puramente essas ideologias. Mas antes de dar minha opinião, você já sabe, não se esqueça do seu like, de comentar aqui no vídeo uma coisa aleatória ou a respeito do tema, que ajuda muito no engajamento do vídeo, e a palavra-chave desse vídeo vai ser progressismo. E se vocês fizerem isso, eu vou curtir seus comentários. Antes de continuar, um recadinho aqui. Você quer gerar renda de verdade trabalhando online da sua própria casa? O curso Profissão Designer Canva do 0 ao 5K. É o único método completo do Brasil que te ensina a criar, vender, achar cliente, precificar certo e escalar até R$ 5.000 por mês, partindo do absoluto zero. Então, se você se interessou e quer mudar de vida esse ano, escaneie o QR Code que eu deixei na tela ou clique no link na descrição ou no comentário fixado. Sabe o que é estranho que eu reparei muito, principalmente dessa geração Z de mulheres, não totalizando, né, claro, né, tem que deixar isso bem óbvio, mas o que a gente vê muito, o âmbito da política acabou entrando até nos relacionamentos, porque veja bem, antigamente, né, uns tempos atrás, muitas vezes quando você queria se relacionar com alguém ou até mesmo conhecer a pessoa, geralmente ela perguntava assim, o que você gosta de fazer, que música você ouve, qual é o seu sonho, quais são seus princípios e valores, qual é a sua religião, por exemplo. Só que hoje, cara, a dinâmica é diferente. Hoje é assim, você é de direita ou de esquerda. E isso muda completamente o rumo da conversa, porque a política deixou de ser política, deixou de ser só política, e ela virou meio que identidade, um rótulo, um carimbo na sua testa que automaticamente já rotula se você é bom, né, para a visão progressista, ou se você é ruim. Virou meio que um filtro social, até um critério emocional para relacionamentos. E a gente sabe, né, vamos ser hipócritas aqui, que o movimento progressista, o movimento feminino, está muito inserido nas mulheres da geração Z. E não é apenas uma opinião minha ou sua, que todo mundo já viu isso. Tem estudos, como o estudo do Gallup e vários outros estudos que mostram essa correlação do progressismo entre as mulheres da geração Z e a consequência é a queda dos relacionamentos casuais, duradouros e até interação mínima com a figura masculina. E o que a gente está vendo é um fenômeno que para algumas, né, é a libertação, é o progressismo, mas para outros e até estudiosos é a ruína. Porque veja bem como que a gente consegue pegar muitas vezes a hipocrisia desses movimentos. Muitas pautas que elas sempre vão jogar na mesa aí é aquela questão da igualdade, da inclusão, do direito de serviço. Que beleza. Porém, entretanto, o que também é pregado é aquela questão da libertinagem, aquela questão do, meu corpo, minhas regras, que lógico, cada um faz o que quiser. Porém, como todo mundo sabe que nessa vida a gente colhe as consequências dos nossos atos. Esse progressismo todo, essas ideologias que muitas mulheres da geração Z, aderiram, acabam, querendo ou não, levando para aquele lado mais da questão do eu faço o que eu quero, porém eu não quero colher as consequências dos meus atos. Por isso que a gente vê que a maioria, a maioria esmagadora das vezes, relacionamentos, até interação mínima com mulheres que têm esse tipo de mentalidade, esse tipo de ideologia,
é muito difícil você ter um vínculo mais, principalmente afetivo, né? Na questão dos relacionamentos, que praticamente os relacionamentos para elas são descartáveis, não compensa, porque entra naquela questão do patriarcado, sempre vai entrar também nessa pauta, né? Vai bater sempre o martelo nisso. Eu não quero, né, fazer parte do patriarcado, eu não quero ser uma mulher conservadora e tal. Mas se você perguntar para ela, né, no off, mas o que seria um homem de verdade? O que seria um relacionamento ideal para você? Geralmente ela vai descrever todas as características de um homem conservador. Porém, entretanto, ela fala uma coisa, mas não vive o que ela prega, entende? Aí a gente vê uma correlação de por que será que a taxa de relacionamentos, tanto casuais, tanto duradouros, está caindo, principalmente dessa geração Z. Que nem eu falei para vocês lá atrás, estudos mostram que existe uma correlação, veja bem, de ideologias progressistas dessas mulheres que interfere diretamente nos relacionamentos normais. Porque é só você ver a consequência disso tudo. A gente está vendo uma queda vertiginosa no número de namoros, de casamentos, uma taxa de solteiros que só cresce, e a grande verdade é que o progressismo feminino é um dos principais fatores dessa mudança. Pensa assim comigo, assim, uma analogia simples. Se as mulheres estão mais conscientes das amarras, né, que elas acham do patriarcado, que elas são mais voltadas para o lado da esquerda, que vocês sabem muito bem, elas, entre aspas, né, não vão querer migalhas. Elas vão se encaixar numa dinâmica de relacionamentos onde a passividade, a submissão, a disponibilidade constante são esperadas do homem. E elas estão buscando parceiros que estejam nessa mesma sintonia, que compartilham dos mesmos valores. E quando elas não encontram isso, que é fato, né? Quando o código, entre aspas, que elas querem achar nesse tipo de homem que adere a essas ideologias, não encontram, não bate, elas preferem a solidão à frustração. E o que acontece com os homens nesse cenário? Muitos deles estão perdidos, desorientados. Eles foram criados com um roteiro, né? Com uma cartilha de como ser homem, de como uma mulher deveria ser, de como o relacionamento de verdade funcionava. E de repente esse roteiro foi jogado pela janela. O que antes era normal, hoje agora é intitulado como tóxico. O que era tradicional, o que era conservador, hoje é machismo e misógino. E nessa confusão, muitos buscam refúgio, e refúgios em ideais mais conservadores, em comunidades online, o Código de Volta, né, uma pílula vermelha, para entender o mundo. O movimento Red Pill, por exemplo, é um dos casos que acontece isso, que eu vejo assim, né, eu não sou nenhum Red Pill, deixando claro, mas o que eu vejo, o que o discurso Red Pill, na maioria das vezes, fala, não é falando mal da mulher, mas sim mostrando a incoerência, uma coisa mais voltada na hipocrisia das atitudes que elas têm. Por isso que a gente está vendo um aumento, principalmente dos homens, voltado mais no âmbito conservador e as mulheres mais no âmbito progressista, né? O lado esquerdo e o lado direito. E essa dinâmica sempre vai entrar à tona. Os relacionamentos sempre vão entrar nesse âmbito político, na politização dos relacionamentos, direita e esquerda, progressismo, conservador. E essa desilusão que elas estão tendo com os relacionamentos heterossexuais tradicionais, né, conservadores, essa descrença de que é impossível ter um relacionamento harmonioso com o homem, principalmente se ele tiver a linha mais conservadora, a linha mais da direita, né? Tem até um nome que se chama heteropessimismo. É um termo que surgiu para descrever uma visão pessimista, né? Essa sensação de arrependimento ou desesperança em relação a experiências heterossexuais. E, cara, isso não é brincadeira, porque tem até um movimento lá na Coreia do Sul, se não me engano é o 4B, onde as mulheres optam para não casar, não ter filhos, não namorar e não fazer sexo, né? É uma espécie de detox de homens, uma forma de se proteger de frustrações. E muitas pessoas pensam que isso é normal, que é parte do movimento progressista, mas na minha opinião e de muitas pessoas, isso tá cada vez virando radical e normalizado dessas ideologias, que daqui a um tempo, e não duvide se chegar tão rápido, que qualquer opinião sua, vindo de um homem especialmente, e até de mulheres que não concordam com essas ideologias, com esse progressismo todo, que mostram uma verdade que poucas delas querem admitir, você vai ser preso, você vai ser considerado a pior pessoa do mundo, a pior espécie do mundo. E vira e mexe, você sempre vai reparar dessas mulheres, que tem sempre dois times. O time um é que sempre vai culpar os homens, né, que não valorizam o suficiente, que é culpa do machismo, é culpa do patriarcado, que eles não acompanharam as mudanças das mulheres e tal. O outro time é que sempre vão defender esse progressismo, o movimento feminista e tal, que as mulheres são um ser superior, que elas querem fazer de tudo, mas não querem sofrer as consequências. E sempre essa briga vai entrar no âmbito político. Se você
você votou no candidato da direita, né? É que nem a gente sempre ouve aí nas discussões, quando a pessoa perde o argumento, qualquer coisa assim do tipo, você não votou no Lula, então você é bolsonarista. Se você não votou no Bolsonaro, então você é lulista, né? Você é de esquerda e tal. E essa interação política nos relacionamentos, que outrora era uma questão que era deixada lá atrás, sabe? O que era principal para você ter um relacionamento, para você conhecer uma pessoa, era seus princípios e valores, seus gostos, que tipo de música você curte, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, seus hobbies e tal. Hoje não. Hoje, praticamente, se você tem só um pé, né, um pouquinho da vertente conservadora, principalmente para os homens, que aumentou muito ultimamente, você é descartado para qualquer relacionamento e qualquer interação e automaticamente você é intitulado com os piores adjetivos que tem. Se você é mulher, né, da esquerda progressista, você é automaticamente certo da história toda. E a consequência disso, que a gente vê, os estudos mostram isso, é que elas aceitando ou não, existe sim uma correlação entre o movimento progressista, que está em alta nas mulheres da geração Z, e a queda de relacionamentos casuais, relacionamentos duradouros, a interação do homem e da mulher. Mas enfim, eu quero saber de você. Por que será que a politização dos relacionamentos, esse movimento progressista, está afetando as mulheres da geração Z e, por consequência disso, os homens também da geração Z? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta dos meus conteúdos que eu sempre trago aqui, que é totalmente de graça, porém tem algumas formas que vocês podem sim me ajudar financeiramente a me dar um gás a mais, a me motivar a ter constâncias aqui na publicação dos vídeos, que nos últimos meses está um pouquinho complicado. Vocês podem me ajudar principalmente no Apoia-se mensalmente, que o link tá aqui na descrição. Aqui no YouTube vocês podem deixar um valeu demais, junto com uma sugestão de tema de vídeo, que assim eu vou dar mais prioridade para o seu tema, e vocês também me incentivam, né? E se você também tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloca aqui nos comentários, assim como foi o tema do vídeo de hoje, que foi sugerido pelo inscrito Edson Ferreira. E assim como ele, se você quer ter mais prioridade no seu tema de vídeo, coloque junto com o Valeu Demais, certo? E da forma grátis que vocês já sabem, deixando um like, comentando aqui no vídeo, hypando se você está no seu celular, que aparece quando vocês curtem o vídeo ou quando arrasta a aba dos comentários pro lado, e se inscrevendo no canal. Então, no mais é isso, eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.